Veja no ICL Notícias, segunda edição. Exclusivo ICL. Polícia Federal indicia 4 delegados da própria PF no inquérito da obstrução de rodovias no Nordeste no segundo turno de 2022. A Polícia Federal também indicia 4 ex-diretores e coordenadores da PRF por envolvimento nas tentativas de impedir o trânsito de eleitores de Lula nas eleições. Não gostou do sermão? Trump chama de radical de esquerda e exige desculpas de bispa que pediu misericórdia por imigrantes e população LGBTQIAP+. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar e estão me cobrando, então nós estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também pela Pop TV no Rio Grande do Sul. Para alegria de Chico Sá, hoje é ao vivaço e também Juliano Medeiros. Boa noite para você. Com esse ao vivaço é outra parada hoje. Eu recebi DM, você não fala mais ao vivaço, eu tô muito chateada. Por favor. Vamos voltar. Que bom que voltou. É outro ritmo, outra animação. Vamos nessa, hoje tem muita coisa pra gente falar por aqui, saindo um pouquinho, não saindo porque a gente vai falar sobre Donald Trump e também se relaciona, né? Porque enquanto lá nos Estados Unidos estão perdoando criminosos e golpistas, por aqui a gente tem indiciados, né, gente? Indiciados, gente, peso pesado de uma das instituições mais respeitadas do país que estava envolvida na trama golpista para assassinar o presidente Lula, dar golpe nas eleições e garantir que o governo Bolsonaro não acabasse em 2022. Juliana Dalpiva vai trazer isso pra gente hoje. É isso, ela vem aqui conversar com a gente, Leandro Demori também e Heloísa Vilela, teremos no programa hoje. Não, é grande elenco, hoje todo mundo aqui, edição extraordinária. Um deles, a gente já tem o spoiler, porque tem uma canequinha em cima da mesa, um deles vai estar por aqui presencial. Mais um grande gaúcho nesta mesa. Eu ia dizer, não vou dizer qual, mas acho que agora já ficou um pouquinho o spoiler todos já... ao universo do Vale do Taquari, porque o nosso convidado, ele também passou por lá agora, Juliano. Passou por lá. E o mais importante nessa coisa do golpe também é essa história da Polícia Rodoviária Federal, talvez tenha sido o maior crime do mundo eleitoral da história do país, que é você impedir que uma determinada população, um determinado segmento da sociedade não exerça seu direito ao voto. Eu não tinha ouvido falar disso até então. E era uma coisa muito planejada. Tiraria a eleição do Lula. Claro. Porque você bota ali na planilha lugares onde o Lula teria 80%, 90% dos votos. Você retira esse voto. Você vai na soma, tivemos uma eleição com a diferença tão pouca que poderia dar a vitória a Jair Bolsonaro. Então, um plano maquiavélico, um plano envenenado. Dentro do pacote do golpe, esse é um capítulo muito importante. E mostra, Chico, acima de tudo, o aparelhamento, né, das instituições de Estado durante o governo Bolsonaro. Claro que a gente já sabia, né, que tinha o uso da ABIN para perseguir adversários, a gente sabia já do uso da Polícia Rodoviária Federal naqueles bloqueios que foram feitos no dia da eleição, no segundo turno, mas agora vem à tona também o uso da Polícia Federal, uma das instituições mais respeitadas do país, né, e mostrando mais uma vez a importância de ter uma investigação independente para mostrar esses crimes que foram cometidos. Imagina se, ao invés de uma PF independente, a gente tivesse a continuidade daquele aparelhamento que foi feito no governo Bolsonaro. Bom, nenhuma das revelações... Né, no governo ela continua, porque ela é uma servidora de carreira, né? A diretora que foi hoje revelada, a participação dessa diretora de
inteligência da Polícia Federal. Bom, os detalhes... Para favorecer o Bolsonaro. Os detalhes a Juliana Dalpiva vai trazer. Boa. É isso, a Marília Ferreira de Alencar, que era muito engajada Bastante. com o ex-presidente Bolsonaro. Juliana Dalpiva vai contar pra gente daqui a pouquinho sobre as apurações dela, sobre a investigação da Polícia Federal, sobre a obstrução de rodovias no segundo turno das eleições de 2022. A gente tem, para dar aqui alguns detalhes, também 4 ex-diretores e coordenadores da Polícia Rodoviária Federal por envolvimento nessas tentativas de impedir o trânsito dos eleitores do presidente Lula. Então, a Polícia Federal indiciou esses 4. E essa informação foi publicada hoje pelo Aguirre Talento no UOL. Essa é uma parte, né? Esses são alguns dos indiciados hoje pela Polícia Federal. Daqui a pouco a gente vai falar dos demais aqui também. Mas é muito importante que a gente tenha esse avanço nas investigações, né? O ano começou, dia 22 de janeiro de 2025. Eu não sei se eu falei 2024 aqui. Alguém no chat fez um comentário. Eu não sei se eu realmente falei, mas se foi, 22 dias sem falar 2024, para mim, já é uma grande vitória. Eu achei que ia vir mais cedo essa confusão. Mas a gente está no dia 22 de janeiro e a gente já tem o desenrolar da história como prometido ou como previsto, né, pelos nossos jornalistas. A gente realmente está tendo o avançar da história mais rápido do que o esperado, até antes do Carnaval. Tem até a expectativa da denúncia na próxima semana. É o que se fala, os ventos de Brasília nos mandam essa notícia de ter a denúncia de Jair Bolsonaro e equipe e grande elenco já na próxima semana. E cá entre nós, né, Chico? Depois do que a gente viu essa semana nos Estados Unidos, olha a importância, a gente mencionou isso aqui na edição de ontem do ICL, olha a importância de ter não só a denúncia feita contra o Bolsonaro, mas de ter os julgamentos, né? Quer dizer, os fatos que vieram à tona em novembro do ano passado, né, começo de novembro, o plano para assassinar o presidente Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, a participação dessa unidade de elite do Exército, os Kid Pretos nesse plano. Quer dizer, você tem elementos, provas, indícios muito robustos para que essa denúncia não seja feita e para que o julgamento não ocorra. Quer dizer, não tem nenhuma justificativa para que isso ocorra, como aconteceu nos Estados Unidos, de forma quase que protocolar, às vésperas da posse do Trump, uma condenação que não teve nenhuma consequência prática, né, na posse do Donald Trump nos Estados Unidos. Então, espero que a justiça brasileira se mexa, né, a Polícia Rodoviária Federal, que já tem aí o seu ex-diretor, já foi preso, né, já tem aí uma denúncia apresentada, agora também contra diretores do órgão. Que loucura, a Polícia Rodoviária Federal, que era uma referência, né, de uma polícia civil, não militarizada, com uma estrutura e uma hierarquia. Cordial, né? A lei de beira de estrada, que atendia as famílias que estavam ali viajando naqueles feriados. Era uma polícia que tinha uma imagem até daquele seriado antigo, Vigilante Rodoviário. Você é jovem e não sabe, mas que era dessa polícia amiga da família, amiga de quem estava viajando. Cara, até isso os caras conseguiram estragar. Impressionante, no aparelhamento, quer dizer, virou a polícia da Câmara de Gás, né? Virou a polícia do golpe, virou a polícia da perseguição aos eleitores do presidente Lula. Que retrocesso. Para dar um pouquinho mais de detalhes aqui, eu falei aqui da PF identificando esses crimes cometidos. Eles são subordinados do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e o que foi apontado contra eles? A investigação apontou, né, conforme a Polícia Federal, que eles atuaram de forma ilegal, montando então blitz e barreiras policiais em estradas no Nordeste, que são esses eleitores que a gente falou longamente por aqui, para impedir que eles votassem, né, no segundo turno, para impedir que eles votassem majoritariamente no presidente Lula. A intenção era essa, né? Então, daqui a pouquinho o Leandro Demore vem conversar com a gente. Ele já está ok, então podemos chamar Leandro Demore aqui na mesa com a gente. Pra falar achei que era de casa não vale. Não. Tem que ser missa de corpo presente. Ele veio mesmo. Que bom, querido. Lindo, querido. Muito bom te receber. Chega mais aqui na nossa mesa para conversar com a gente. Bom, Demore, vamos lá, a gente estava comentando aqui sobre as próximas fases, né? O Chico até falava sobre o próprio Bolsonaro,
Que até hoje saiu uma aspa dele muito boa, né? Dizendo que ele acorda todos os dias... Sonha com a PF. Sonha com a Polícia Federal batendo na porta dele. Que informação, hein? Puxa vida, deve ser difícil, hein, Chico Sá? Já está Imagina preso só. em espírito, né? O William De Luca estava falando no rolê ICL que eu amei isso. Que se pudesse, ele pagaria alguém para ir todos os dias lá só tocar a sirene da polícia, assim, de manhã, bem cedinho, né? Aquele horário que a Polícia Federal gosta de bater na porta da casa das pessoas das operações. Ele falou, se eu pudesse, olha, eu faria só para dar aquele... Só para acordar, né? Assim. Tem um cara agora no Instagram, não sei se vocês viram, que fica imitando sirene com a boca. Vocês viram o cara que fica de sacanagem? Pode chamar, pode contratar ele. Então, o cara fica escondido no mato, assim, e aí tem um maluco andando de bicicleta, e o cara fica lá, pô, e o cara, sai correndo. Podia passar na frente da casa do Bolsonaro de manhã e soltar o... Contratar ele para passar na frente da casa do Bolsonaro. Vai matar o homem. Susto. Realmente, olha, essa foi... Ó, fica a dica aí pro William, né, que deu essa ideia. Eu vou passar o vídeo pro William do cara que ensina. Agora o cara ensinou a fazer sirene. Todo mundo pode fazer a sua própria sirene em casa agora. Mas vamos lá, a gente tem essa notícia hoje, não são só eles, né, os indiciados, tem gente da Polícia Federal também, depois a Juliana vai trazer detalhes aqui, mas o que a gente sabe é que são os subordinados do Silvinei Vasquez, né, então, da Polícia Rodoviária Federal, que foi um caso que repercutiu muito aqui, a gente falou muito a respeito disso, sobre a gravidade disso, então é importante a gente ter esse indiciamento agora, né? Aliás, ele não tinha assumido um cargo em Santa Catarina esses dias, esse cara? Ele tem Semana passada, não foi? Numa prefeitura. Exato. Tinha recém subido um cargo, né? Até não sei se não botaram esse cargo para dar uma blindada no cidadão lá, né? Agora, sabe que... Secretário em Santa Catarina. Foi, né? Numa prefeitura, né? A pasta de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José, na Grande Florianópolis. Na Grande Florianópolis. Sabe tudo de inovação, tudo de desenvolvimento econômico, né? Não deixa de ser inovador. É uma inovação, fez, né? inovação. Desde exato. a República Velha, né? Isso, Talvez desde do governo Floriano Peixoto, nos fazia uma coisa tão republicana. Obstrução de estradas, democrática. né? Exatamente. Agora, sabe que esses dias eu estava conversando com algumas pessoas para tentar entender esse tempo também, né? A gente fez uma entrevista no N1 também, a semana passada, para tentar ver como vai ser o tempo desse processo. Vai ser uma coisa muito difícil de conseguir organizar isso, porque o STF não quer entrar em 26. Para não entrar em 26, tem que começar a, pelo menos, ter a denúncia da PGR esse ano e vai ter o processo. Aí, conversando com os advogados que já atuaram no STF, pelo andar da carruagem, vão individualizar os crimes, ou seja, o fulano é o crime ABC, o ciclano XYZ. E aí, para cada ato, não é nem para cada crime, para cada ato do processo, eventualmente, eles podem pleitear chamar 8 testemunhas. Então, você imagina, você tem, por exemplo, Bolsonaro indiciado por 3 ou 4 crimes, e aí você tem, dentro de um crime, você tem 3 ou 4 atos, por exemplo. Então, por exemplo, 359M. Dentro disso, por quê? Porque você escreveu a minuta do golpe e ajudou a preparar tal coisa. Então, sobre o caso da minuta, eu quero chamar 6 testemunhas para explicar o negócio da minuta. Isso aqui é uma coisa. O negócio da preparação lá do punhal verde e amarelo, eu quero chamar 7 testemunhas. Então, tem um jeito de fazer esse negócio, não dá em 25. E aí a grande dúvida é, o Juliano tem experiência com isso, o STF peita entrar um ano eleitoral com um caso desse tamanho? Né? E aí, se não peitar, o que se faz? Espera tudo para depois da eleição e joga para 27? Essa é a grande dúvida que a gente vai ter agora, né? A gente viu o STF não parou de trabalhar, a PGR não parou de trabalhar, mas não temos nem a denúncia ainda dos peixes grandes, né? Então, são muitos crimes, né, Demores? Isso. Esse é o problema. A gente está lidando primeiro com uma quantidade de crimes cuja a tipificação é relativamente recente. Sim. Né? Porque a lei que prevê o crime de golpe de Estado, vamos dizer assim, não é uma lei antiga. Né? Não, é do Bolsonaro. Exatamente, é a primeira vez que o STF vai se debruçar, quer dizer, por uma tentativa de golpe. Não tem experiência, não tem histórico na casa, já fizemos e foi assim. Exatamente. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você tem misturado com isso preparação para tentativa de assassinato. Isso. Você tem peculato, porque tinha gente que você tem outra quantidade de crimes que estão acumulados ali. E, de fato, cada crime tem que ser julgado de acordo com a sua pena. Agora vai dar trabalho, viu? Vai dar trabalho. É a grande dúvida que a gente vai ver se vai acontecer. E, em paralelo a isso, tem essa briga na direita, né? A gente viu agora aí o Bolsonaro desesperado, né?
com a questão do Nicolas, né? A gente às vezes vê a coisa de fora, assim, o Juliano que lida com política sabe como essas coisas por dentro às vezes são... O seio do bolsonarismo, na verdade, ficou muito incomodado com o Nicolas ter feito tanto sucesso. Muito. Aí o Nicolas vai para os Estados Unidos e encontra o Marçal, né? E aí o Marçal posta um vídeo do Trump, que agora já sabemos que é falso, né? Que o vídeo é verdadeiro, mas é anterior, né? Então, para além de tudo, tem toda a questão política da gente tentar entender como que vai se configurar, porque tem uma expectativa ainda que o Bolsonaro possa não ser mais inelegível. No ano que vem, a maioria do TSE, se eu não me engano, a gente pode colocar como bolsonarista, porque vai estar sendo comandada, né, por ministros que foram ou indicados pelo Bolsonaro ou já tomaram decisões a favor dele. Se o TSE reverte aí essa decisão, pode ter recurso e vai estourar no STF. Aí o STF está julgando o negócio do golpe, aí vai julgar o negócio da inelegibilidade. São 2, né, processos. É que vai ter o Nunes Marques e o Mendonça, exatamente, né? Exatamente. Então, se o Bolsonaro, para quem está nos acompanhando também, se o Bolsonaro for condenado no STF, ele está inelegível. Então, primeiro que ele pode ser preso, né? Pode ser preso. Mas, Juliano, essa é uma dúvida que eu tenho. Se ele for condenado no STF... Se é uma condenação em primeira instância, a ficha limpa já pega? Ou tem que ser transitado em julgado? Porque não é teoricamente em primeira instância, então, porque já é em colegiado, porque já né? É colegiado. Já é em colegiado. Então, se ele for condenado, por exemplo, por uma turma do STF, a ficha limpa já pega. Exatamente, está então, elegível. Independe da inelegibilidade das 2 que ele já tem. Exatamente. Ele já pegaria uma próxima por qualquer condenação, por qualquer um dos crimes. Porque não seria um crime eleitoral, né? A lei da ficha limpa, ela prevê inelegibilidade em caso de crime comum, vamos dizer assim, crime não eleitoral, desde que condenado por um tribunal colegiado. Né? Então, por isso que isso, claro, era uma forma de evitar que o juiz de primeira instância, vinculado a um projeto político no município, desse uma canetada e tornasse inelegível o adversário político do prefeito, por exemplo. Que é uma coisa, tirasse da eleição. Claro. Então tem que ser bom, tem que ser no tribunal colegiado, por isso ou vai para o Tribunal de Justiça, ou vai para o TRF, quer dizer, por exemplo, no processo de julgamento do presidente Lula, a inelegibilidade dele só se deu quando ele foi... quando se confirmou a condenação do Moro no TRF4. Perfeito. Então, quando ele foi condenado pelo Moro, ainda não estava na ficha limpa. No caso do Bolsonaro, como é direto no STF, exatamente. Se ele tiver qualquer condenação ao longo do processo, então ele teria 3 inelegibilidades. Exato. Ou seja... É muito difícil ele estar na urna em 26. Porta né? fechada. Se configura quase impossível, né? E aí cai um pouco uma entrevista que foi feita no N1 ontem, se não me engano, ontem, com o Fabrício Pontin, professor de Relações Internacionais da Universidade de La Salle. Ele falou uma coisa que o Fabrício morou muitos anos nos Estados Unidos, que às vezes a gente não se dá conta, acostumado com a cabeça de um estadunidense médio. Ele falou, o Trump odeia perdedores. Então, se ele farejar que o Bolsonaro não tem mais chance nenhuma de voltar para a urna, de mobilizar a política no Brasil, se aí começa a aparecer Gustavo Lima, Nicolas, Marçal, não sei o quê, pode haver também um abandono desse lado trumpista do Bolsonaro aí. Então, a grande preocupação do Bolsonaro agora é manter a chama acesa em várias tochas diferentes, né? O Nicolas não teria N candidato. Não tem idade ainda, Não tem idade, até... A exigência é 35 anos. Isso. Assim como o João Campos também, que vez por outra alguém fala, também não pode ainda. Garotada vai ter que esperar. Vai ter que esperar. É a categoria de base, né? Mas a extrema-direita tem quadros, viu? Eles vão produzir alguma alternativa, porque eles estão muito divididos hoje, é verdade, mas eles têm algumas opções, algumas alternativas, e eles estão tentando recompor uma aliança com uma parte do Centrão, né? Quer dizer, já tem aí movimentos em curso, inclusive envolvendo a eleição para a mesa da Câmara dos Deputados, onde eles tentam deslocar um pedaço do centro. Na verdade, o Centrão vai ser o grande troféu de 2025, né? Sim. Porque, de um lado, o governo também começa a fazer gestos, já se fala em troca no Ministério da Saúde, em troca em ministérios importantes, e o bolsonarismo também começa a se mover para tentar construir algum tipo de aliança com esse centrão mais conservador que está na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, para tentar, a partir daí, dar força eleitoral para alguma dessas opções do bolsonarismo, vamos dizer, do neobolsonarismo, né? Que é o Tarcísio de Freitas, que é o Caiado, com todos os problemas e as dificuldades que cada um deles tem. Sim. Há grandes chances do bolsonarismo não ir unificado na eleição de 26, no primeiro turno, mas de haver um bolsonarista ou um neobolsonarista com capacidade de liderar esse bloco, né? Quer dizer, nós vimos em São Paulo já isso acontecendo, né? De que já não é mais
a bênção do Bolsonaro que define quem é que lidera o campo da extrema-direita. Né? Não Isso resolve vai ter tudo, que- né? Não resolve tudo. Dá um empuxo inicial, é um apoio importante, claro, mas tem um teto desse apoio Claro, também, né? sem dúvida nenhuma. Tem quem está se montando muito para isso, a gente já falou no programa algumas vezes também aqui, é o Ratinho Júnior, né? O Ratinho que está comprando rádio, alugando rádio no Brasil inteiro, a Massa FM, né? Aliás, a galera que está nos assistindo pode botar nos comentários aí, Gabi, quem mora em cidades do interior, se chegou Massa FM no último ano, assim, porque virou um negócio impressionante mesmo, assim, eles estão ou alugando sinais de rádios locais que tem menos grana, então o Ratinho chega, paga um aluguel mensal, né? Paga lá 50, 70, 90, 100, 150 mil reais para os donos, aluga o sinal, ou comprando rádios. E o projeto do pai é justamente isso, espalhar pelo Brasil para tornar o Ratinho Júnior um nome conhecido nacionalmente. O que deu uma água fria no Ratinho Júnior na semana passada foi a Paraná Pesquisas, que saiu e a aprovação dele é muito ruim. Eles achavam que seria uma aprovação bem melhor. A aprovação dele no Paraná não é lá grandes coisas. Eu achei que ia melhor. Mas está se montando o Ratinho Júnior, está se montando o Caiado, tá? Os caras estão andando. O Kassab, ele fala no Ratinho Júnior como uma opção agora antes do Tarcísio. Isso. Vê que não dá para o Tarcísio, testa o Ratinho Isso. Júnior. A eleição pode ser para perder, mas faz um nome nacional. Isso. É um cara essa é a jovem ideia. ainda, né? Então, ele Comparado tá- com outros quadros da direita brasileira, um cara jovem. Ele está no jogo, ele está na grande gincana aí, o Ratinho Júnior está... Botando fermento na massa. Exato. E foi o grande embate do Bolsonaro na eleição municipal que a gente viu no Paraná, né? Porque ali estavam os interesses do Kassab na chapa que acabou ganhando a eleição. O candidato era do PL, o vice era do PL, que em tese o Bolsonaro deveria apoiar, mas o Bolsonaro, por esse embate, porque viu que o Kassab começou a se crescer e começou a querer botar o Ratinho, ou começou a criar outros candidatos, o Bolsonaro apoiou a Cristina Grêmio para tentar dar uma porrada no Kassab e mandar um recado, ó, eu posso derrubar você onde eu quiser. Acabou não se dando bem o Bolsonaro lá. Agora fez muito voto a Cristina Grêmio, né? Muito voto, saiu forte. Gente, mas a gente está falando aqui de extrema-direita, eu queria falar sobre mais um componente que eu acho que é balde de água fria para a extrema-direita. Um primo dos Bolsonaro, vamos dizer assim, que foi mais um que a gente estava falando aqui de Polícia Federal indiciando, né? Mas nesse caso, a PGR que denunciou o Léo Índio. Ele é primo de três filhos mais velhos do Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele foi denunciado, é o Leonardo Rodrigues de Jesus, né? A gente conhece ele por Léo Índio, mas ele foi denunciado por associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e outros crimes, porque ele estava no 8 de janeiro, então, lá em Brasília. E ele publicou muitas, a gente está vendo a carinha dele aí na nossa tela, né? A gente viu muitos vídeos do Léo Índio, acho que as pessoas vão se lembrar porque ele publicou muito nas redes sociais, ele fez imagens em cima do Congresso Nacional, próximo ao Supremo Tribunal Federal, foram muitas imagens do Léo Índio, e ele estava aparecendo com esses olhos aí vermelhos, parece que está chorando mesmo, né, Juliano, como você disse, mas era o gás lacrimogênio da Polícia Militar ali. Então, ele apareceu, assim, foi uma imagem bem marcante. Sim, os vídeos dele mostram um personagem que estava acreditando que o golpe estava sendo dado. Sim. Ele foi para os quartéis também. Estamos concluindo essa história. Ele fala com muita convicção que aquele momento é o momento do golpe. Parece que está vivendo um momento histórico. Né? Ele chama ali, olha para a câmera como conseguimos. Lula não vai governar. Eu acho que vale a pena também trazer um pouquinho porque as pessoas, né, como assim primo, né? Então acho que vale. O Léo Índio, ele é filho da irmã da Rogéria, que é a primeira esposa do Jair Bolsonaro. Então, ela é mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo. Por isso que ele é primo dos 3 filhos mais velhos do Bolsonaro. Primo dos filhos. É que o Bolsonaro é um homem tão de família que ele tem várias, né? Gosta muito de família. O Léo Índio era o que aparecia nos vídeos com o Carluxo, nas fotos com o Carluxo, que é muito íntimo, próximo. Muito íntimo. Ele chegou a dividir apartamento com o Carluxo. Sim, são muito próximos. A Rogéria, se eu não me engano, é aquela ex-esposa que tinha denunciado o cofre do Bolsonaro, lembra?
depois voltou atrás e até concorreu numa eleição com o nome Rogério Bolsonaro. Tinha aquela história que o Bolsonaro tinha um cofre no Banco do Brasil. Uma que disse que fugiu para a Noruega. A que fugiu para a Noruega é outra. A da Noruega é uma outra que está morando lá com o norueguês. É uma confusão. A Rogéria... A candidata é a Rogéria. Se eu não me engano, são duas diferentes, né? O Bolsonaro teve 3 esposas, né? Sim. A Rogéria, agora a Michele, teve uma outra no meio aí. Quem conhece bem as esposas do Bolsonaro é a Ajuda Alpiva, que vai estar aqui depois, pode esclarecer melhor, né? Tá aí as fotos do... tá aí, ó. São muito próximos, né? Próximos mesmo. Mas a Rogéria, se eu não me engano, é aquela que tinha denunciado o tal do cofre do Bolsonaro, que ele tinha um monte de coisa lá no Banco do Brasil, que tinha coisas dela e dele, que em determinado momento ela separou, ela foi tentar reaver as coisas, chegou lá, o cofre estava pelado, tinha sumido as coisas do cofre. Aí depois deram um cala-boca pra ela, não sei o que aconteceu, que ela até concorreu numa eleição com o nome Rogéria Bolsonaro e não se elegeu. É interessante a história com a Rogéria, porque ela foi derrotada pelo próprio filho, né? Nas urnas, assim. Ela concorreu a vereadora, não foi? Foi. Isso. Exatamente. Isso. Agora, Demônio, você que tem acompanhado bastante esse processo, o que explica que o Léo Índio seja denunciado só agora? Ele que estava lá em cima também do Palácio do Planalto, e a dona Fátima de Tubarão, que a gente mencionou ontem aqui. Já há muito tempo, já tá, né? até presa, entendeu? É estranho, né? A gente muitas vezes pode imaginar que possa haver uma estratégia de aproximação, né? Então, você pega... Juliana alerta que a Rogéria não é a do cofre, não é a Rogéria, é a Cris que está na Noruega. A Cris da Noruega é a do cofre. Perfeito. Ana Cristina, a mãe do 04, é a mulher do cofre. Isso, essa é a mulher do cofre. Isso eu não me lembrava também. Perfeito. Lembrava só da história da vereadora. Né? É que é um caso de família, complexo, né? Impressionante. Agora, é isso, né? A gente viu muita gente rapidamente denunciada e esse cara, que em tese é um cidadão comum, né? Tava lá, tem vídeo, tem foto do cara, tem todas as provas fartas que tem de todos os outros. Por que esse aqui demorou tanto tempo? Pega muito mal pro judiciário brasileiro, estranho, né? Estranho. Vamos deixar para denunciar por último, porque ele é primo do ex-presidente. Quer dizer, que tipo de critério se utiliza para isso, né? Exatamente, é estranho mesmo. Mas, enfim, tá aí agora mais um com probleminhas para resolver, né? Só para também esclarecer, a história da Ana Cristina Vale, ela acusou o Bolsonaro de furtar um cofre, né? Isso. De mais de 1 milhão. Isso. Foi lá em 2007. Exato, era essa ela história que que eu fez um lembrava. boletim de ocorrência ali, falou, sumiu aqui, joia, dinheiro. Exato. Essa é Aí ela foi para a Noruega, fazendo a distinção. casou com um norueguês, mora lá no interior da Noruega. Eu várias vezes que já fui para lá, para a Noruega, eu já faz alguns anos que eu vou, por conta de compromissos profissionais com a Universidade de Oslo, e aí toda vez que eu vou, eu penso em bater na porta lá. Só que teve vários momentos de relação diferente da Ana Cristina com o Bolsonaro. Teve momentos que colegas que moram lá falavam, não chega nem perto, que o marido dela é grandão, o cara não sei o quê, meio nervoso. Aí em outro momento estava mais tranquilo, aí em outro momento eventualmente estava meio disposta a falar, e daí depois some. Ela mora numa cidade pequena no interior da Noruega. E sumiu, né? Desapareceu. Essa aí desapareceu. Mas que bom que a Juliana ajudou a gente a entender a diferença do caso de família. Pra gente entender onde entra Léo Índio nessa história, né? A gente tem que contar a história da família Bolsonaro para isso. Bom, Demore, vamos falar mais de tretas na extrema-direita? Você começou a citar aqui, né? Então acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho nisso. Eleição para a presidência no Senado, gente. É mais um capítulo dessa treta por causa do senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, e o Bolsonaro, que hoje trocaram farpas públicas. Então, o Marcos Pontes está pretendendo se candidatar à presidência do Senado e o Bolsonaro, ele apoia a candidatura do Davi Alcolumbre, né, que já foi presidente do Senado. Em entrevista ao canal Auriverde Brasil, que é um canal de YouTube ligado à extrema-direita, o Bolsonaro criticou o Marcos Pontes. Vou abrir aspas aqui para o Bolsonaro, hein? Abre aspas, então, portanto, a gente vai colocar aqui na tela. Bolsonaro diz, eu elegi você em São Paulo, deixei de lado lá, entre eles, o meu amigo Marco Feliciano, com uma dor no coração enorme, mas deixei de lado o Marco Feliciano para te apoiar. É esse o pagamento? Questionou o Bolsonaro aí. Eu vou trazer mais uma aspa e a gente já comenta toda de uma vez. Ele disse também que o Marcos Pontes não tem chance de se eleger para a presidência do Senado. Então, chutou assim, na cara dura. Eu elegi você em São Paulo, deixei... Não, essa é a mesma mensagem, né, gente? Essa é a resposta do Bolsonaro. É porque o Marcos... É a mesma, na verdade. O Marcos Pontes tinha tuitado um dia atrás, né? A gente tem a outra A arrogância, aqui, essa da arrogância?
A da Essa tem? arrogância, Então, exato, exatamente. A gente vai colocar aqui na tela daqui a pouquinho, eu leio para vocês também. É um outro trechinho da entrevista onde ele está falando, olha, esse cara não tem chance, não. Sim, a única forma de nós sermos algo dentro do Senado e não sermos zumbis, como somos hoje, é tendo um candidato. Se não conseguimos ganhar com o Rogério Marinho, que é um baita articulador, não vai ser com você agora. Então, não vai ser contigo agora. Agressivo, né? Foi bastante, né? Essa foi uma resposta no Twitter, na verdade, do Marcos Pontes. Então, foi uma treta pública mesmo. O negócio foi público. O Marcos Pontes, aí essa é a parte que eu vou ter que respirar fundo aqui, porque o senador Marcos Pontes rebateu o Bolsonaro, Marcos Pontes, ele com um vídeo lá no X, e ele chama de forma indireta, tá? Não é direta, mas dá para entender que ele está falando do Bolsonaro, de arrogante. Então, vamos lá. A astronauta Marcos Pontes diz o seguinte, no X. Pensamento do dia. Eu adoro, que já começa assim. Indiretas. Arrogância pode fechar portas. Eu queria que a gente não colocasse que é o Marcos Pontes e colocasse a frase, quem disse isso? Letra A, né? Um filósofo famoso. Não, foi Marcos Pontes que disse. Abre aspas. A arrogância pode fechar portas, mas a humildade sempre abrirá janelas da sabedoria para novos horizontes. Pense, viva e aprenda. O Pequeno Príncipe. E aí... Exatamente. Não pode, né? Luiz Fernando Letra Veríssimo. A. Luiz Fernando Veríssimo. Augusto Cury cabe bem Mário também. Sérgio Cortella. Aí diz, grande abraço espacial. Sim, eu sou o candidato à presidência do Senado. Abraço espacial também é bom, né? Espacial, não é especial, espacial. Espacial. Ele sempre manda abraço espacial. Abraço espacial. Lunático. Pô, que dinheiro mal empregado, aquele dinheiro do Lula, do governo Lula, para esse homem subir lá para cima. Foi plantar feijão lá, lá né? pro céu, lá para Marte, sei lá. Foi plantar feijão na estação estacional. foi isso, né? Plantou feijãozinho. Feijão e o sonho. Feijãozinho do algodão, lembra da escola? Ele foi lá, plantou feijão lá mesmo. Agora, isso ele se colocou na frente disso, eu não sei exatamente qual é o jogo que o Marcos Pontes está fazendo. Muita gente está, é isso, né? Farejando medo do Bolsonaro e tá na água, tubarão fareja sangue, né? Então muita gente está tentando despressurizar do Bolsonaro. Só que tem as lições do passado, Joyce Hasselman, Dória, todo mundo que se desplugou muito rápido caiu no ostracismo. Desgraça total. Desgraça né? total. Então, de algum modo, talvez o astronauta está querendo já se posicionar para olhar para frente, para pensar em 26, né? Então, tem esse lado também. O que ele falou no Twitter, que ele alegou o seguinte, considerações importantes sobre a minha candidatura à presidência do Senado. O que ele fala? Ele fala o seguinte, eu não posso apoiar o Alcolumbre, né? Porque ele não se compromete em pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. Esse é o assunto. Então ele colocou isso na rede social, escreveu um textão gigante lá, né? Mais bolsonarista que o Bolsonaro. Mais que o Bolsonaro, claro, porque o Bolsonaro está aqui, o Alcolumbre está fazendo, na minha visão, um jogo duplo. Porque o que a gente sabe quando fala com o pessoal em Brasília? Nos bastidores, se o cara é muito da extrema-direita, ultra-radical, ele dá uma piscada e fala, não, vem comigo que a gente pode conversar para botar o impeachment para votar, ou se a gente não botar o impeachment para votar, a gente recoloca a PEC da Bengala, que é para aposentar os ministros do Supremo mais cedo, não deixar eles não serem tão longevos no Supremo. Mas publicamente, o Alcolumbre voltou a falar hoje, publicamente ele fala, não, ninguém vai pautar impeachment de Supremo nessa legislatura e talvez aí, depois vocês elejam senadores lá em 26, renova a metade aí e vejam se vocês conseguem. O Marcos Pontes está sendo mais radical já que o de cara já fala. Está falando, não, eu não posso apoiar. Agora ele fala o seguinte, participei de manifestações, ouvi a população que quer o impeachment. Só que ele fala o seguinte, caso o senador Alcolumbre ganhe, a minha candidatura não irá atrapalhar em nada os acordos firmados com o PL. Essa foi a promessa feita pelo Davi ao partido. Né? Então ele fala o seguinte, eu vou tentar ir,
Se não der, também depois não vou encher o saco de ninguém, né? Claro. E aí deixa a coisa rolar. O Davi Alcolumbre está fazendo rigorosamente a mesma coisa que o Hugo Mota está fazendo, que é tentar ser o candidato de consenso, De todo mundo, que dá um sinal para a direita, dá um sinal para a esquerda, né? O Hugo Mota até aqui tem sido muito bem sucedido, está contando mais de 400 votos, já 430, 440 votos na Câmara. O Davi Alcolumbre está tentando a mesma coisa, ele que foi o grande responsável pela eleição do Rodrigo Pacheco, né, para presidência, já foi presidente do Senado, naquela grande confusão onde a votação teve que ser refeita por conta das divergências na votação entre ele e o Renan Calheiros, né? Essa era a disputa, né? Então, o Davi Alcolumbre chegou como completo azarão naquela eleição, né? Era um senador de primeiro mandato, vindo do Zebra Amapá, total, né? Uma zebra total. Se consolidou, formou um grupo político, robusteceu a União Brasil, conseguiu fazer movimentações ali, inclusive com o apoio de setores que hoje são base do governo, o senador Randolfo Rodrigues estava nisso na época e outros, e hoje está com o apoio do governo, né? Hoje é um dos senadores mais poderosos do Senado Federal, vai ter apoio do PL, vai ter apoio do PT para sua eleição. Exato. E aí tá o Marcos aí, né? Que ele lançou No mundo a da lua, candidatura. né? Mundo da lua total. Viajando, né? Ele tá. Faz 2 dias que ele lançou a candidatura, ele tá dando entrevista para tudo quanto é lugar, Tá. principalmente para rádios. Isso, Olha ele só, deu mais umas um que 500 tá postando entrevistas. nas rádios para se tornar conhecido. Mas a turma bolsonarista no Twitter tá detonando ele. O primeiro comentário já é lembrando o histórico eleitoral da Joyce, de 1 milhão e tantos votos para 2, né? E falou, quem se desliga do Bolsonaro, acontece isso. Só que muita gente já está entendendo que não é mais tanto assim, não é mais tão automático. Muita gente tem vida própria já, né? Tá conseguindo, aos poucos, ir se afastando. Os mais espertos, tipo o Tarcísio, sabe que não pode, de uma hora para outra, vazar fora, mas se puder, vai pular. Mas não é o caso do astronauta, porque uma coisa é o Nicolas, que é um cara que está construindo uma outra coisa é o próprio Marçal, né, que é um sujeito que flerta com o bolsonarismo, mas tenta... Outra coisa é o Marcos Pontes. O Marcos Pontes não existiria não tivesse... Veio o Bolsonaro. Não existiria. Não se elege a nada. Sinto muito em dizer, mas... de Carapicuíba. Não se elege a nada. Não tem menor força política. Não. Agora ele tem 8 anos, né? Então são os primeiros 4 agora, né? Sim. Tá com boi na sombra, né? São Paulo ainda tem muitos anos de astronauta, meu amigo. Pô, que desgraça que São Paulo fez no Senado, né? Eu lembro do astronauta quando eu ia fazer a cobertura de atos e tal, e aí ele sempre naquele caminhão, eu ficava, gente, sabe assim, quando você... as pessoas só sabiam que, o astronauta, mas assim... Gabi, ele está há anos-luz de sair do Senado, Gabi. Há anos, uma atrás da outra, né? É impressionante. Podemos ficar o programa inteiro fazendo isso. É uma máquina. É uma briga galáctica, né? Vamos falar um pouquinho de como é que tá. A gente estava falando sobre a direita se estapeando aí, né? A extrema-direita, na verdade. O governo Lula, a gente... teve nos últimos tempos não, né? Que parece que faz muito tempo que a gente teve a eleição do Donald Trump, mas agora a gente teve a treta do Pix toda, enfim, também na comunicação, na própria comunicação do governo Lula. Já a Heloísa Vilela vai trazer informações a respeito desse assunto, exclusivas que Elo apurou pra gente, mas a gente tem informação de que, paralelamente às ações do Sidônio Palmeira, que acabou de assumir a SECOM, né? O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele disse que o governo Lula vai adotar medidas para baratear o preço dos alimentos. Essa discussão é muito importante da gente fazer aqui. O Rui Costa ele foi entrevistado de hoje no programa Bom Dia Ministro, no canal Gov. Vamos trazer um trechinho dessa entrevista, a gente volta a falar sobre isso já. Vamos ver. É evidente que a questão dos preços, eu diria que, a princípio, nós vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Rural, que pega as pequenas propriedades, o MDA, e o Ministério da Fazenda, para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos. No final do ano passado, o presidente fez uma reunião com a rede de supermercados do país, também com a mesma pauta. A rede de supermercados sugeriu algumas medidas e nós vamos implementá-las agora nesse primeiro bimestre. Então, vamos, a partir dessas reuniões, ouvindo também os produtores, buscar medidas que consigam reduzir o preço dos alimentos.
O Demori, é interessante isso porque o Rui Costa está atribuindo o aumento do preço dos alimentos às condições extremas, né, climáticas. E no ano passado, um dos motivos que ele aponta é chuvas muito fortes no sul do país. Sim, e seca e queimada também. E seca e queimada também. É. E que essa nova safra, ele espera que essa nova safra ajude a baratear os alimentos. Então o pessoal do agro está esperando uma super safra esse ano, né? A grande questão é que a super safra do agro é soja e milho, basicamente, né? Então, assim, não resolve muita coisa, porque eu não consigo lembrar de pessoas comendo soja na mesa, né? Isso aí é exportação, a maior parte para a China, para alimentar animais na China. Você come soja? Eu como, né? Você Sou vegetariana. É verdade. Então, tirando a Gabi... aqui também, Ricardo Gouveia Tirando também essas pessoas que sustentam o agro, Chico, por isso que esse país não vai para frente. Agora, como é que come soja, gente? Aqueles bife fake. Vira carne de soja, vira um bocado de coisa. Bife falso. Além de tudo, é para falsificar. Gaúcho de Passo Fundo, não sabe como é que é uma soja. Gente, o Demônio vai ser cancelado. Ele tá Não, perdão para os vegetarianos. Aqui a carne bovina. Mas a maior parte da soja é exportada de todo modo. Agora, na real, é multifatorial. Eu não sei bem como o Rui Costa vai fazer isso. Porque, se você for pegar a seca, ela bateu no café. O preço do café explodiu por causa da seca. Os cafezais, eles, quando tem muita seca, eles produzem menos frutos e leva muito tempo para recuperar. Vai levar 2 a 3 safras para recuperar. Né? Você teve enchente no Rio Grande do Sul, que ajudou a aumentar o custo do trigo, do leite, principalmente, e dos derivados, e do arroz. Isso, em um determinado momento do ano, caiu de novo, mas não para os valores que estavam antes. E aí você tem 2 grandes problemas, que não sei como é que o governo vai organizar também, como que o Rui Costa vai fazer isso. Dólar alto, comida cara. É isso. E combustível. A Petrobras tem segurado os preços, mas no ano passado o combustível aumentou 10% no ano. Então, se você tem combustível caro, que está caro no Brasil o combustível, dólar alto, que está alto no Brasil, juro alto, né? Então você encarece custeio também. E você tem seca ou inundação, o que o Ministério vai poder fazer? Você tem pouca margem ali. Os caras vão ter que torcer para chover no lugar certo e, né, o dólar cair e rezar. Fizeram assim, eles vêm de uma série de reuniões com a turma da agricultura familiar, depois os donos de supermercado, que acho que daí não vai sair nada. Não. Eu não esperaria dessa turma, mas fizeram também nessa tentativa, porque viram que 2026 está na mão da maquininha registradora. E no caso do dólar, que o Demori mencionou, 2024 acumulou uma alta de 25% do dólar. Não é pouca coisa, ou seja, o dólar valorizou 1/4 do seu valor em um ano. Isso impacta os custos de produção, porque fertilizante, defensivo agrícola, maquinário, muito disso é importado. Com o dólar mais caro, isso impacta os custos de produção, mesmo para aquela agricultura média, digamos assim, né, que atende o mercado interno. Então nós temos um problema grave que o Brasil tem pouca margem para incidir, com uma tendência que já foi anunciada pelo Banco Central de aumento da taxa de juros, da taxa Selic aqui, para segurar o dólar aqui, para segurar capital no país, porque com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, como a gente analisou ontem, tem uma tendência desse capital ir para os Estados Unidos, né? E aí nós podemos ter uma relação do câmbio ainda pior para impactar o preço dos alimentos. E do ponto de vista climático, nós temos um fenômeno esse ano que é muito diferente do fenômeno do ano passado. No ano passado a gente teve muita chuva. Sim. Esse ano é ano de laninha, é ano de menos chuva. Se as coisas forem mais ou menos como se espera, a gente vai ter em alguns lugares estiagem, né? Então não é tão simples a saída do governo, talvez tenha que ter aí uma política mais agressiva, seja em relação ao uso de reservas para baratear o preço, na compra direta dos produtores, vai ter que ter alguma estratégia, porque está concentrado, não é em todos os alimentos, tá? A gente está brincando aqui fora do ar, Demori, que tem alguns alimentos que o preço até diminuiu. Sim. Mas outros impactaram, aumentou o arroz, aumentou o café, aumentou a carne vermelha, baixou outros itens, o feijão baixou. Sim. Tomate, você falou também? Tomate, alface, baixou. Tomate sempre... teve batata, baixou. Então, tem uma volatilidade grande, né? Mas impacta itens que são muito importantes na cesta básica do brasileiro. Café, feijão e carne vermelha está presente, é um elemento importante da dieta brasileira, né? Então... E a gente tem que lembrar que uma das soluções que o governo pensou depois das cheias no Sul
foi importar arroz. E você viu a gritaria. a confusão que Opa. deu, né? E os leilões aqui, porque mesmo os leilões que o governo tentou fazer, 3 leilões, 2 foram proibidos pelo Ministério Público e está se formando um cartel. Quer dizer, uma das empresas que foi pega se preparando para disputar o leilão era uma empreiteira do Amapá. Exatamente. Planta arroz. Que armou, assim, que o governo ia comprar bem alto porque eles armaram um cartel. Isso. Então, essa é uma sinuca do governo pesada, né, braba? E tem uma questão de longo prazo, Gabi, só para encerrar esse assunto, que é, você tem, o dólar subiu muito, né, como o Juliano falou. O trigo no Brasil, boa parte é importado, principalmente da Argentina. O Brasil não tem condições muito propícias para plantar trigo, porque tem que ser um clima frio e seco sempre, né? E a gente não tem mais essa garantia de que o inverno no sul sempre é seco e frio. Esse clima subtropical do sul, para quem, como eu, nasci, me criei e vivi quase a vida toda lá, a gente não tem mais esse clima. Esse clima úmido, existia. né? Os invernos estão mais úmidos. Estão mais úmidos, está chovendo muito mais no inverno, né? São Paulo, por exemplo, você tem todas as temperaturas no mesmo dia. No mesmo dia, exatamente. E o trigo é uma cultura muito frágil, né? A soja que você come, que você sustenta o agro, a soja, ela é... Olha... Olha que o cancelamento vem. O cancelamento vem, que o nosso chat está em polvorosa. O quê? Eu quero dizer aqui, pessoal, que eu não tenho nada com vegetariano. Você que é vegetariano. E vocês acharam que eu, vegetariana, que ia militar aqui? Não, até tem amigos que são vegetarianos. Agora, a soja, ela é um tanque de guerra da colheita, assim. Por que ela se deu tão... A soja é a proteína mais barata do mundo, né? Então, por que ela se dá tão bem? Porque já tem muitas décadas de produção de semente, principalmente no Brasil aqui pela Embrapa. Então, ela é muito resistente. O trigo é complicado plantar, não é todo mundo que topa plantar trigo. Então, você importa uma coisa que vem a dólar, que é super caro. E uma coisa que poucas vezes eu tenho visto as pessoas falarem, na verdade, eu acho que a imprensa não está cobrindo isso de fato da maneira como merecia a seriedade, e eu vou dar uma chutada aqui, baseado no que eu vi na cobertura das enchentes. Só que eu não sei como está de fato a situação. As terras agricultáveis que foram alagadas no Rio Grande do Sul, a maioria delas não está plenamente recuperada para voltar a plantar. Tem muita terra, porque aquilo ali a gente mostrou. Algumas vão levar décadas. Virou barro. Virou assim, tem um estudo que menciona que determinadas terras altamente produtivas vão levar 3 a 4 séculos, Demone, para recuperarem aqueles nutrientes que foram perdidos com a enxurrada. Porque quando você tira a camada de cima, né, você destrói tudo aquilo que era fértil, né, embaixo você tem barro e pedra, né? Então, o impacto disso também pode estar sendo muito sério, e não me parece estar sendo estudado a fundo para a gente entender quando, de fato, esse estado vai se recuperar para a produção de alimentos, né? Gente, bom... E confirmando aqui, batata inglesa, tomate, cebola, feijão, foram itens que tiveram deflação nos últimos 3 meses. Mas, ao mesmo tempo, café, carne vermelha e feijão, café, para mim, arroz. Eu senti também. Porque Se o arroz, o feijão e o café... Mas o arroz e o feijão... uma coisa que está muito integrada à dieta do povo brasileiro, dos trabalhadores. Foi absurdo, né? O café está muito caro. E o principal... Tá todo mundo reclamando do café aqui. O óleo de oliva também está caro, porque é importado, a galera pode comprar também, né? Mas tem um fator que é o fator que eu acho que escancara o problema, que é enquanto a inflação está concentrada nos alimentos, não impacta outros itens que não são para os mais pobres, né? Sim. Então, os aluguéis estão num nível de crescimento menor do que os alimentos, né? Os automóveis, os itens, os artigos de luxo estão estáveis, porque como vêm importados com antecedência, se mantém, o preço fica estável por mais tempo. Então, quem consome toda a sua renda comprando comida está sentindo muito mais a inflação do que quem consome 20% da sua renda com comida e os outros 80% com passeio, com cerveja, com viagem, com cinema. É muito injusta a inflação, está concentrada em quem gasta mais dinheiro com comida. Exato. Só lembrar rapidamente que a reforma tributária que foi aprovada zerou o imposto em vários alimentos da cesta básica, mas é escalonado, vai demorar uns anos ainda, né? Não é imediato que isso começa a incidir. Muito bem. Muito bem. Especialistas em economia aqui, né? Hoje comam soja, gente, faz bem. Fiquem tranquilos. Foram pra feira. Tá todo mundo em polvorosa, Estamos aqui, Leandro Sardenberg. Ele mexeu no vespeiro aqui dos meus amigos vegetarianos e veganos. Chico Vitfib, lembra? Que era mais braba. E aí o Demore, ele vai no cancelamento dos vegetarianos e veganos, né? Como eu, e eu vou no cancelamento dos carnívoros, que, né?
Claro. Porque, claro, sobrar que pros gaúchos, a maior aqui, parte da soja produzida no Brasil vira ração para os animais. Sobrou pra vaquinha, coitada. Então o quê? Hein? Vamos só deixar essa observação aqui. Leandro Demore, Muito bem. um beijo para você. Liberado? Liberado. Pô, Tá bom. Foi rápido. ganhou a vida fácil. Rápido. Ganhou a vida fácil. Falamos. Valeu, meu irmão. Um beijo, querido. Obrigado. Volta, viu? Pode voltar. Amanhã possivelmente estaremos por aí. Ó, anotou aí, produção? amanhã tá no Anotou, N1 produção? também, estaremos que aí. Amanhã sabendo, estou no né? N1 também. Pra quem não sabe, Fechado. Demore está de mudança. em valeu, breve é. novidades aí. Fica as novidades aí. Sopraram. Já ele chega, já ele fica entre nós. Vamos para as informações exclusivas de clnoticias.com.br, gente. A gente vai conversar com Juliana Dalpiva. Vou trazer um resuminho rapidinho antes de a Ju chegar para conversar com a gente. Eu conversei com vocês, né? A gente trouxe aqui na abertura que, além dos 4 ex-diretores e coordenadores da Polícia Rodoviária Federal indiciados pela Polícia Federal, outros 4 delegados da própria PF também foram indiciados. Aí que tá o negócio, né? Outros 2 indiciados são o ex-ministro do Jair Bolsonaro, o Anderson Torres, e o ex-diretor da PRF, o Silvinei Vasquez. E a Juliana, ela teve acesso a mensagens enviadas pela ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, que é a Marília Ferreira de Alencar. A gente falou rapidamente sobre isso. Ela é uma das indiciadas. E tem a troca de mensagens que a Juliana vai explicar um pouquinho melhor pra gente. Quem é a Marília, quais as mensagens que embasaram esse indiciamento dela. Que, olha, realmente estava vendo a reportagem no site e é da gente ficar... A gente não fica surpreso porque a gente sabe o que aconteceu, né? Mas fica bastante indignado. Juliana já está entre a gente? Tá entre a gente. Ju, boa noite, conta tudo pra gente. Boa noite. Primeira coisa que eu quero falar é que eu achei uma sacanagem vocês falarem de cofre do Bolsonaro e não me chamarem, hein? Poxa vida. Tá vendo? Sacanagem isso. Esse é o papo que eu adoro participar. Pô, produção, anote a minha reclamação. Pra fazer aí. aqui a árvore genealógica de toda a família Exatamente. Bolsonaro. Eu tava aqui... Afinal de contas, Vamos fazer pesquisar. casos de família, nem me convidam. Que sacanagem é essa, Chico? Pois é, afinal de contas, estamos diante da autora Do negócio. do livraço chamado O Negócio do Jair. Ô, Ju, você não Podcast, quer livro, toda uma história. aproveitar e esclarecer, porque ela chegou aqui falando isso, eu vou ter que dar, né? Por favor, Aquela recapitulada. sim. A gente falou da Ana Cristina não Siqueira pode atrapalhar Vale a e a produção, Rogéria. não. Bem Não rápido. vamos atrapalhar, não. Fica tranquila, aqui tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle em minhas mãos. Rapidinho, ô Ju, tá tudo certo, é isso, né? A Ana é a do cofre, a Rogéria é a que foi candidata e que perdeu pro próprio filho, não é isso? Só pra gente fazer esse disclaimer. O Bolsonaro botou o Carlos para concorrer contra a Rogéria quando ele casou com a Ana Cristina, largou a primeira mulher e, enfim, precisava continuar com o comando do gabinete na Câmara de Vereadores. Afinal de contas, Rachadinhas S.A. tinha que continuar funcionando, então ele não podia perder o controle do gabinete que antigamente era da Rogéria. Ele vivia dizendo isso, né? Que, na verdade, o gabinete era dele. Agora, eu confesso que eu achei... Fiquei aqui para reclamar de não ter participado da discussão do cofre, porque, na verdade, aqui no ICL, a gente também revelou ano passado, eu e o Igor, como o Carlos e o Flávio também têm um cofre, né, gente? E isso ficou lá para o Ministério Público do Rio de Janeiro apurar por que eles iam tanto nesse bendito desse cofre quando eles compravam imóveis em dinheiro vivo. E isso aí ficou, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro para sempre não levou isso adiante. Então, tá lá, tá parado, depois que o juiz deu uma bronca no promotor, quando ele quis passar o caso adiante sem denunciar o Carlos. E aí, depois essa história acabou ficando lá pro lado. Isso é só uma lembrança aqui, pra gente não perder de vista todos os assuntos da família Bolsonaro. Podemos pular pra Polícia Rodoviária Federal. Importantíssimo, mas Muito importantíssimo, bom. né? A gente vai trazer especialista aqui, Sim, então vamos ouvir aqui, né, os detalhes todos. Agora, vamos falar justamente dessa ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, a Marília Ferreira de Alencar, uma das indiciadas, portanto. E você teve acesso a essas mensagens enviadas ali nesse grupo, né? Então, o que você pode trazer para a gente
tem umas frases assim que você trouxe, né, na sua coluna, então conta pra gente essa história. Gabi, primeira coisa que eu queria, acho que é importante até para nossa audiência acompanhar, é muito inquérito, é muito caso, é muita gente indiciada. Então, 2 inquéritos foram concluídos entre o fim de dezembro e o começo de janeiro. A data precisa eu não tenho aqui, mas eu sei que foi no último mês, assim as fontes me relataram. Um inquérito corria na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, que não é a sede da Polícia Federal. E esse inquérito da Superintendência do Distrito Federal é o que vocês estavam falando antes, que apurou as responsabilidades dos diretores que ficavam abaixo do diretor-geral, o Silvinei Vasquez, como que o Silvinei pressionou quem estava subordinado a ele. Inclusive, em depoimentos recentes, se soube que 3 dias antes da eleição, reuniões foram convocadas para pressionar e fazer as operações, as blitz, sem nenhuma justificativa legal concreta. E aí é esse inquérito que tem esses indiciamentos dos ex-diretores que vocês estavam falando agora há pouco. Eu falei na coluna, essa matéria inclusive é de um querido colega do Aguirre Talento no UOL, né? O Aguirre trouxe esses detalhes hoje mais cedo. Além disso, que é o que eu trouxe na minha coluna, tem um outro inquérito que também apurou as responsabilidades daquele dia. Porque não foi simplesmente da cabeça do Silvinei Vasquez e da PRF fazer uma operação no dia 30 para impedir que as pessoas chegassem com facilidade para votar em várias regiões do país. No Ministério da Justiça, comandado pelo Anderson Torres, lá em outubro de 2022, tinham 4 delegados da Polícia Federal que estavam cedidos para o Ministério da Justiça, que também tentaram fazer com que a PF entrasse dentro desse plano que a PRF botou em curso, porque a PRF efetivamente botou em curso. Mas esses diretores, uma delas é a diretora de inteligência, tentaram pressionar que a PF também fizesse. E aí o que a Polícia Federal descobriu? Ao fazer uma série de investigações, né, eles apreenderam também celulares, encontraram em um dos celulares desses 4 delegados, que tinham diretorias no Ministério da Justiça, um grupo de mensagens em que eles trocavam mensagens ali naqueles dias que antecederam a eleição. Ao mesmo tempo em que eles estavam tentando conversar maneiras de participar do plano para fazer as blitz, eles também estavam ali, praticamente em campanha aberta dentro daquele grupo, falando coisas do tipo: Belfort Roxo, o prefeito é vermelho, precisa reforçar a PF. Menos 25 mil votos no DAINE. Eles botam, né, o número 9 em referência grotesca ao presidente Lula. E outras mensagens do tipo: só desisto no dia 30/10, às 10 horas da noite. Então, assim, em nada isso era o papel de delegados que estavam... Essa delegada que escreve essas mensagens, que é a Marília Alencar, ela era da diretoria de inteligência do Ministério da Justiça. Então a gente tinha vários órgãos aparelhados, porque agora a gente consegue olhar à distância. Esse caso aqui, até essa foi uma pergunta que eu fiz para as fontes, vai ser juntado ao inquérito do golpe de Estado, as acusações? Me falaram que até o momento não, por uma questão de conexão direta. Então, provas de conexão direta entre as coisas, eles não teriam identificado ainda. Mas, quando a gente olha para o todo, e agora a gente sabe que a ABIN estava aparelhada, que a PRF estava aparelhada desse jeito, que tinha todo um planejamento com parte das Forças Armadas para também tentar um golpe, e o próprio Bolsonaro, que em praça pública estava aí, dia sim, dia também, fazendo discurso golpista, pressionando o Supremo, xingando o ministro Alexandre de Moraes. Então a gente sabe que tudo isso era uma grande rede, envolvendo vários órgãos de Estado, o que era, assim, né, Juliano, Gabi, Chico, um perigo que é difícil da gente até descrever para quem está acompanhando a gente aqui. Juliana, nossa
nossa xará aqui. É um prazer falar contigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que a Marília estava fazendo agora? Ela estava no exercício das suas atividades como delegada? Ela estava ocupando alguma função lá na Polícia Federal, alguma diretoria, enfim? Ou ela tinha retornado para suas atividades como delegada da Polícia Federal? E em relação aos outros delegados que também foram, mas que não estavam em funções políticas, como era o caso da Marília, que estava numa diretoria do Ministério da Justiça, esses demais delegados também estavam no exercício e seguem, aliás, agora no exercício das suas funções como delegados da Polícia Federal, estão aí liderando inquéritos, estão aí fazendo investigação, enquanto participavam dessa manobra do Bolsonaro para tentar vencer as eleições na marra em 2022? Juliano, eles não foram. Até onde eu tenho informação aqui, a produção me ajuda a corrigir caso não esteja preciso, mas eles não foram afastados das funções até o momento, justamente porque essa investigação, né, o despacho de indiciamento deles é do ano passado. A conclusão do inquérito acontece agora. A figura do indiciamento dentro da Polícia Federal, ela não tem o mesmo status jurídico da denúncia que a PGR oferece ao Supremo Tribunal Federal. O indiciamento é uma indicação ao Ministério Público para que o Ministério Público olhe o conjunto de fatos e as pessoas indiciadas pelos crimes apontados, inclusive o crime, pelo que eu soube, é o artigo 359, que é restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício dos direitos políticos por qualquer razão. Esse é o crime que está apontado no indiciamento. Que eu saiba, eles estão gozando ainda das funções públicas porque são delegados concursados, não são funcionários que não têm concurso no Estado, né? Eles não estão afastados como aquele outro conjunto de delegados que aí estava cedido para a ABIN, que trabalhava com ramagem. Ali sim tem uns 8, eu acho, que estão afastados das suas funções públicas, mas ainda assim recebendo salário, né? Estão aqui pagando salário de um monte de golpista, Juliana. Mas eu acho que a Marília, não sei se conduzindo o inquérito especificamente, mas ela ainda está no exercício das funções públicas dela. É importantíssimo, acho, né? A gente saber... Bom, saber a gente sabe, mas a gente tem escancarado, né? E a Ju traz na reportagem, né, na apuração que ela trouxe com exclusividade hoje no serienoticias.com.br. Recomendo que todo mundo leia para ver como é que foi essa troca de mensagens e também para ver os detalhes aí desses inquéritos, que são coisas separadas, mas a explicação aqui a gente compreendeu muito bem. Ju, obrigada por hoje. A gente segue se falando em breve e parabéns por mais esse seu trabalho junto com o Igor. Valeu, até mais. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, obrigado. Elô Vilela está aguardando para entrar aqui com a gente para trazer mais informação da direção do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco Nacional, trazendo um alerta, né, Elô? Vou deixar você contar para a gente, já vou dar boa noite para você, querida. Boa noite, Juliano, Chico, querida Gabi. É aquele departamento do vai da M? É isso aí que o sindicato está fazendo, sabe? Está dizendo assim, se você olhar para a confusão toda, para aquele escândalo que não era escândalo do Pix, e o que a extrema-direita fez, distorcendo a história toda e mobilizando a população, eles estão vendo no horizonte aí um possível problema com essa medida que o Ministério da Fazenda anunciou no ano passado, em novembro, que é o quê? É eliminar o benefício para quem tem doenças super graves e que ganha acima de 20 mil reais. Na verdade, eles querem até tirar para um grande número de pessoas. Então, se a pessoa teve um câncer sério, mas ficou curada, não precisa ganhar o benefício, é uma distorção que tem lá, a pessoa ainda está ganhando. Mas o que o sindicato... E o que é pior dessa história toda? Eles querem eliminar esse benefício junto com a votação da isenção para quem...
da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a taxação um pouquinho maior para quem ganha muito dinheiro, quem está lá no topo da pirâmide. E colocar esse corte desse benefício no meio. O que eles já estão vendo na internet, pipocando aqui e ali? Gente começando a distorcer isso para usar o quê? Dizer que o governo é contra doente. Aí eles já estão imaginando, né? Vai vir aquela fake news, uma pessoa péssima de saúde, numa cadeira de roda, e aí eles dizendo o governo quer tirar o benefício dessa pessoa. Já imaginou as pessoas de cama, chorando, cortaram o meu benefício? A produção de fake news a gente sabe como é que é, né? Então o Sindifisco está alertando o governo, olha, não faça isso, não misture alhos com bugalhos, vá votar aí a taxação dos ricos e a isenção para quem ganha só até 5.000 e deixa essa história para depois, discute em outro momento, porque isso vai ser, no fim das contas, uma maneira de torpedear toda essa votação, que é essencial, é uma parte fundamental da reforma tributária que foi sendo adiada e que deve ir à votação esse ano. E que é uma medida importantíssima para o governo, né? É a medida que responde, na prática, a toda a ideia de que é um governo taxador, é um governo dos impostos. Se aprova essa medida, eu acho que se ganha até uma marca de governo, o que até então não tem algo tão forte como os primeiros governos Lula, o 1 e o 2. Essa isenção até 5.000, eu acho que teria ali um carimbo de uma grande história desse governo. E vale lembrar, né, Luísa, Chico, Gabi, que já houve em dezembro, quando foi votado, meio misturado, uma série de medidas ali do pacote de ajuste fiscal do Ministério da Fazenda, já houve muita polêmica em torno do BPC, já houve desgaste, né? Então o governo tem que lidar com muito cuidado, inclusive para não fazer essas economias que são muitas vezes, vamos pegar o caso agora, no final do ano também, do tema ali das pessoas que recebiam um auxílio para os filhos que tinham microcefalia, né? Eram 1.500 famílias, um valor relativamente baixo, né? E o governo foi fazer um ajuste ali e também gerou uma narrativa desfavorável de que o governo estava atacando o direito de pessoas que, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado e principalmente construir as condições para fazer a disputa dessa versão de que o governo é o governo que quer taxar os bilionários, os que não pagam impostos, os sonegadores, que foi o que o governo tentou fazer agora no final do episódio do PIX, sem muito sucesso, por isso recuou. Mas tem que ter muito cuidado, porque é fácil colar a ideia de que o governo quer fazer ajuste em cima dos pobres. Exatamente. Olha, Juliana, o Sindifisco fez um estudo de quanto que o governo, no fim das contas, vai conseguir arrecadar se fizer essa mudança. E eles entregaram para o ICL com exclusividade esse estudo e eles mostram que, no fim das contas, o governo... Porque é o seguinte, se você hoje é isento por conta dessa doença grave e vai deixar de ser isento, você vai passar a deduzir do imposto de renda os gastos que você tem com saúde, que antes você não deduzia, porque você era isento. E aí, se você somar, diminuir, dividir por 5, joga metade para trás, né? Aquele anúncio antigo que tinha, você vai ficar com 5 bilhões. Enquanto que, se você taxar, eu vou pegar o número aqui, que é o último parágrafo da matéria que está lá no iclnoticias.com. Se você for pensar bem e mirar na distribuição de lucros e dividendos, por exemplo, você tem aí um volume de dinheiro para arrecadar, para você taxar, que são 262 bilhões. Você bota aí uns 10%, olha a quantidade de dinheiro que você pode arrecadar numa tacada só de gente que está ganhando muito mais. Então, sabe, o custo-benefício não funciona e ainda pode gerar uma tremenda onda de fake news para cima do governo. Essa aqui eu acho que é a maior questão, né? Porque ainda tem o que pode sair do controle, o que é previsível, e fake news, que não é. Aí a gente não tem o menor controle, mas já dá para saber que aí tem uma margem, né, de manipulação muito grande. Elo, muito importante. Dá para ler tudo, toda a reportagem que a Elo traz com exclusividade no iclnoticias.com.br. Eu recomendo que todo mundo leia, porque está bem detalhada lá essa matéria da Elo. Bom, tem também a história do novo chefe da SECOM, né? A gente
pincelou no começo do programa, o Sidônio Palmeira, que assumiu a SECOM recentemente, ele vai buscar os ministérios, né, Lô, para ver as realizações, e ele quer ter uma marca de governo, o que é muito importante. Sim. A gente vem falando sobre isso, o Chico sabe bastante, né? Essas mudanças começaram a aparecer hoje, para a gente fazer algumas observações aqui. Hoje mudou o visual do lugar no Palácio do Planalto onde acontecem as coletivas de imprensa. Antes era uma obra de arte e agora tem a marca do governo, né? A gente tem essas imagens que foram feitas pela própria Lô, agora a gente está aqui na tela. Melhor, inclusive, que aquelas, né, que estavam umas rachaduras na parede. Acho que uma semana e pouco, né? Era até algo artístico e tal, mas para propaganda, publicidade, para espalhar boas coisas do governo, não era. Podia ser como obra de arte algo fenomenal, não tenho capacidade de julgar. Mas para propaganda de governo tem que ser algo direto, como esse painel aí. Marca. Eu me lembrei, sabe do quê, Chico? Sabe o que eu me lembrei? Eu lembrei que toda vez que você vê um jogo de futebol, quando acaba o jogo e o atleta vem dar entrevista na televisão, tem sempre um painel atrás dele com as marcas importantes. Eles deslocam, né? Eles deslocam aquele painel. Exatamente. Esse agora parece algo que diz, olha, aqui é do governo. Tem essa marca, aqui é do tem governo essas cores exatamente. E vai ficar firmado isso. O outro era muito abstrato, né? Era uma obra muito abstrata. Tinha até umas ranhuras, como se fosse uma parede estragada. Aquilo talvez servisse para dizer como o Bolsonaro deixou o governo. Mas teria que ser no comecinho da gestão do Lula. Mas agora está muito... não, né? Agora é uma reconstrução com esses, esses símbolos geométricos. Esse aí. Essa era a obra de arte que estava lá. Essa semana que passou. Que não... Agora é o seguinte, né? Impactante. Então, e não é só na imagem, né? O que eu ouvi da reunião de ministros que o governo fez essa semana, né, e que durou o dia inteiro, foi que os ministros, em geral, saíram muito satisfeitos, porque viram uma apresentação de um projeto de comunicação que tem objetivos claros, que tem uma estrutura clara e que está mostrando como as coisas devem ser feitas. Não adianta você ir para a internet e ficar dizendo isso não é certo, não pode ser assim. É muito mais pensar em contar histórias, ter personagens reais. A gente que faz jornalismo, a gente conhece muito bem isso, né? Você tem que ter um personagem, uma pessoa que simboliza aquilo tudo que você está querendo contar. Você também precisa ter marcas claras. Então, o ministro quer uma marca para cada ministério, especialmente a saúde. Parece que o presidente Lula está muito focado em ter uma marca forte na saúde. Então, existe toda essa diretriz nova e bem clara. Então, os ministros saíram de lá bastante satisfeitos, vendo que tem um trabalho mais claro e estruturado para ser levado adiante daqui para frente. Vamos ver se ele consegue, mas a ideia é essa, mostrar que o governo está trabalhando junto e que numa direção só e com mensagens bem claras, né? Vamos ver se funciona. Heloísa, ontem alguns analistas, assim, até com certa malícia, até com certa, assim, com uma abordagem assim, não muito correta com o Sidônio, estavam comentando o fato dos contratos de publicidade que antes estavam submetidos ao crivo dos ministérios e dos ministros estarem agora concentrados na SECOM, ou seja, que os contratos de comunicação dos ministérios iam passar por algum tipo de filtro da SECOM, que me parece totalmente natural, desejável, se você quer dar unidade e coesão para a mensagem do governo, sobretudo se tratando de um ministro que é publicitário, né, que tem uma trajetória na área, né, não é uma pessoa que caiu de paraquedas na SECOM. Isso chegou a repercutir aí em Brasília, quer dizer, algum incômodo por parte dos ministros, porque também muitos ministros são candidatos a governador, a senador, a deputado, né? E perder contrato nunca é uma coisa que se recebe muito bem. Houve algum desconforto aí em Brasília em relação a isso, o que me parece correto e que foi, inclusive, objeto de crítica de alguns analistas, algumas analistas da grande imprensa, dizendo, bom, acho que agora o Sidônio, como é publicitário, vai ter muito mais poder na SECOM para distribuir contratos entre os publicitários, ele que conhece esse mercado. Um comentário completamente inoportuno. Quem conhece o Sidônio sabe que ele é um cara sério. Agora,
em relação aos ministros e as ministras que perderam esses contratos, ou controle sobre esses contratos, houve algum mal-estar por aí? Olha, eu não ouvi nada. O que eu ouvi dessa reunião de ministros foi o contrário, foi que eles saíram de lá bastante satisfeitos. Eu ouvi até um relato assim, nossa, um assessor de um ministro, nossa, o meu ministro, toda vez que sai dessas reuniões, reclama a beça, fala que foi um saco a reunião. E saiu dessa reunião muito satisfeito com o que viu, com o que ouviu, com o plano de trabalho que tem pela frente. E hoje eu conversei com uma outra pessoa que me relatou também de vários ministros que tiveram esse mesmo tipo de reação. Agora, essa história dos contratos, espero que ele revise mesmo, espero que ele fique de olho, porque ele entende do riscado, sabe quem é quem nesse mercado. E outra coisa, a gente comentou aqui outro dia, essa semana mesmo eu acho, que era um absurdo ter ainda na SECOM, na área de contratos, uma pessoa que era sabidamente bolsonarista, que tinha vindo do governo Bolsonaro. Não sei se vocês se lembram disso, né? Sim. Pois bem, essa informação chegou em algum lugar, porque hoje esse cara foi exonerado, né? Então, existe uma preocupação muito grande de ter um controle mais sério sobre o que está acontecendo dentro da SECOM. E outra coisa que eu ouvi hoje, que também foi muito alvissareira, foi que o clima de trabalho na SECOM já mudou, que já está um clima muito mais tranquilo, muito mais leve. Chegou essa assessora que trabalhou com o campus em Recife, já assumiu o trabalho com as mídias sociais, Maraia, não sei o nome dela todo, mas que é uma pessoa que está sendo muito bem recebida, muito tranquila. Vem mais um assessor do campus, não para trabalhar na SECOM, mas para dar ali uma assessoria. Então, essa ideia de aproveitar o bom trabalho que a equipe do João Campos fez em Recife com as mídias sociais e adotar várias coisas dessas na SECOM aqui em Brasília estão andando, que me parece também muito positivo. É um pessoal que deu muito certo, né? O trabalho que eles fizeram nas mídias sociais. Então existe um clima um pouco mais otimista, né? De que, olha, é aqui que a gente vai, vamos tentar fazer assim para ver se dá certo. Eu fiquei assim, acho que tem pelo menos um clima mais positivo de perspectiva na SECOM hoje. Quando botam um político para uma tarefa, para uma função mais técnica, criticam porque é um político. Aí quando coloca alguém que é da área, né, que é alguém que tem conhecimento técnico, também não pode, porque por ter um conhecimento técnico ele vai favoreceria alguém que ele conhece. Gente, aí tem que entregar para o mercado, né? Olha, Isso que alguns analistas querem. Você não acha que a Anísia está dando super certo na saúde? Tá, porque ela é da área. Claro. E outra coisa que eu ia falar para vocês, que já mudou também no Palácio do Planalto. Se você observar a agenda do Lula, hoje em dia, ele todo dia tem uma reunião às 9 da manhã com o Sidônio e com o Laércio, os secretários o ministro da SECOM e o secretário de imprensa do presidente. E aí eu me lembrei, não sei se acho que o Chico estava nessa entrevista, não sei quem estava, uma entrevista que a gente fez há mais de um ano com o Ricardo Couto, na qual ele dizia, Ricardo Couto, que trabalhou na comunicação do primeiro governo Lula, dizendo: cadê a reunião das 9, onde a gente decide a pauta, onde a gente pauta qual vai ser o assunto do dia e chega na frente? É isso que me parece que está começando a acontecer. A reunião que o Couto cobrou voltou. Eu lembrei disso também. Voltou. Está de volta. Isso assim, já tem um certo vigor na comunicação. Você já vê mais vídeos do Lula. Você tocou no Ministério da Saúde. Eu acho que deu uma crescida de mídia, o Ministério da Saúde. A Anísia faz um bom trabalho, mas era um trabalho que estava muito escondido. Uhum. Haverá um investimento para ser mais visto, viu? Havia uma disseminação em relação à vacina. Havia uma disseminação em relação à vacina em que a Anísia sempre perdia o debate. Uhum. Sempre aparecia que estava faltando vacina e tal. Hoje eu já vi na mídia em São Paulo, por exemplo, falando que no interior tem vacina em todos os postos e a população ainda influenciada pela visão bolsonarista não estava indo tomar essas vacinas. No caso, estava se referindo à dengue. A dengue, né? Então, começou a ter uma mudança numa área que o governo estava perdendo
Essa área aí, sabe? Chico, você falou uma coisa agora importantíssima, né? A vacina tá lá, a população não acredita. Aí eu me lembrei de outra coisa que me disseram hoje. O pessoal do João Campos, no Recife, não é só usar muito bem a mídia social, claro que eles usam, mas é também, claro, é uma prefeitura, então é diferente, é menos gente, mas todo mundo usa o celular para os serviços do município. Então, num caso desse da vacina, você teria ali o WhatsApp, o e-mail das pessoas daquela região, daquele posto, e mandaria direto o recado, olha, gente, chegou aqui a vacina, tá? Pode vir tomar e tal. Então, também esse outro lado direto. Poderia ajudar demais o mesmo, governo. Elô. É muito direto ali, a comunicação com a população muito efetiva. E não é, assim, óbvio que o João Campos é quem mais tira bem proveito e faz isso da maneira mais eficaz. Mas é uma história cultural da Prefeitura do Recife, por conta da Imprel, a empresa de processamento de dados do município, assim, pioneira no país. Então, tem um histórico e o João Campos, com muita habilidade política, faz um belo uso. Como faz também na comunicação. Essa turma que está chegando para ajudar o Lula no Planalto é uma turma que fez um barulho com as realizações do João Campos, é como quase nenhuma outra gestão no Brasil. Ele é um bom prefeito, mas se não fosse a comunicação, não teria tido aquela vitória de 70% dos votos, 80%, sabe? Porque onde ele está, tem um vídeo sendo produzido quase como fosse uma reportagem a quente para o telejornal. Aquilo chega não só na mídia de rede social, mas ao celular das pessoas como serviço. Claro. Começamos a vacinar aqui, o prefeito está aqui e anda, tem ação, tem uma cara de ação. Claro. Do que a prefeitura está fazendo. E eu já vi o Sidônio com pensando algo parecido de tornar o Lula meio protagonista dessas histórias das realizações. Claro. Eu acho importante... Agora, uma marca o governo precisa, porque ainda não tem, né? Isso não adianta você ter a melhor propaganda do mundo se você não tiver uma boa marca, né? O pé de meia, o desenrola... Não se compara com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos. O governo do Lula, né, o primeiro, o segundo, eles tinham marcas muito fortes e está faltando ainda essa marca. Tem o Luz para Todos, tem muita marca forte dos governos anteriores. E agora talvez a marca seja uma marca que não é muito vendável do ponto de vista eleitoral. É Lula o equilibrista, o cara que está segurando a onda de todo mundo. E que não é nada vendável, né? As prioridades que o outro Ministério da Fazenda, a gente comentou aqui, publicou 25 prioridades, né? Que são, obviamente, prioridades do governo, não só do Ministério. Tem ali questões que nem envolvem diretamente o Ministério da Fazenda, como regulação das Big Techs e outras políticas. Essas prioridades que o governo tem apontado para esse início de ano, que é taxação dos super ricos, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, regulação das Big Techs, são importantíssimas, mas não são suficientes para pautar o debate público. Quer dizer, nós vamos ter que ter aí tem a ver com não estou nem falando, Elô, Chico, Gabi, daquilo que o governo entrega, daquilo que o governo realiza, né, de conseguir reduzir a inflação dos alimentos, conseguir diminuir a taxação sobre os trabalhadores informais, enfim, uma série de políticas que podem ser tomadas para gerar um certo bem-estar. Eu estou falando da agenda da disputa pública. Isso. Quer dizer, sobre qual tema o governo quer que o povo brasileiro esteja falando. Né? Quais são os assuntos que a gente quer que pautem o debate público, né? E o presidente fez isso algumas vezes ao longo desses 2 anos, seja na denúncia da tentativa de golpe, seja no sentido de união que ele imprimiu logo depois do 8 de janeiro de 2023, seja na disputa que fez contra o Campos Neto em relação à taxa de juros do Banco Central. E parece que nos últimos meses, seja por conta da eleição, seja por conta dessas dificuldades na comunicação, o governo perdeu um pouco de protagonismo na definição da agenda pública do debate, chegando ao ponto, como nós vimos agora nesse episódio do Pix, de ter que fazer um recuo diante de uma fake news, né? Perder para uma fake news, vamos dizer assim. Eu acho que isenção até 5 mil seria a marca desejada desse governo. Vamos rezar para que aquele Congresso pense... É que depende do Congresso, esse que é o problema. Depende do Congresso que está pensando também em 2026... E se esse centrão estiver pensando junto com o Lula para 2026, passa.
Mas a gente sabe que é uma brava luta. Essa é a costura que está rolando agora, né? Essa é a costura. Tem muita conversa com gente do PP rolando, né? Claro. Ciro Nogueira mandando recado de que cansou da extrema-direita, quer voltar mais ao centro. Nessa história do Ciro Nogueira, que era bastante previsível, que é um homem que não vive sem respirar um ar de governo. Ele não vive sem vantagem, né? E ele está há muito tempo na oposição, não é do feitio dele. Ele quer onde está correndo algum dinheiro, alguma verba. Sem oxigênio. Ele notou que essa coisa desse papo, dessa conversinha bolsonarista, não leva a nada. Então, esse sinal do Ciro Nogueira é muito significativo, de que há costuras no andamento muito bom. Porque se essa turma está voltando o ministro ali... o ministro Padilha conversou ontem com o Ricardo Barros, do PP do Paraná, que é aquele envolvido com a tentativa de superfaturar vacinas, né, durante a Covid, mas que manda no PP do Paraná. Então também tem ali uma conversa rolando com ele. O Lira... Existe uma conversa da possibilidade dele ir para o ministério, né? E amanhã o presidente Lula senta para conversar com o Kassab do PSD. Então tem muita articulação rolando para ver quem vai estar nessa grande família, né, da frente para a campanha de 2026. Vamos ver isso, como é que o Elô. Lula vai costurar isso. A gente está chegando aqui ao final, eu não queria deixar de passar sobre o tema da Bispa Mariam Building. Ontem a gente falou dela, a gente passou o vídeo aqui. Então, rapidinho, Elô, eu queria te ouvir a respeito disso, né? Porque o Trump, ele reagiu à fala dela, né? No momento ali do vídeo a gente vê o Trump ali muito irritado, muito desconfortável, mas ele ouve o sermão. E esse sermão que foi ali na Catedral de Washington, estava o Trump, estava a Melania, a primeira-dama do lado dele, e o vice também, o J.D. Vance. Ele chamou o Trump, ela de radical de esquerda, e agora ele está exigindo desculpa também. Então, eu vou trazer aqui a fala do Donald Trump, o que ele escreveu na rede social dele, que é a Truth Social. Ele diz: essa suposta bispa que falou no Serviço Nacional de Oração, na manhã de terça-feira, era uma radical de esquerda, uma hater de Trump. Ela trouxe a sua igreja para o mundo da política de uma forma muito desrespeitosa. Seu tom foi agressivo e ela não foi convincente nem inteligente. Ela não mencionou o grande número de imigrantes que vieram para o nosso país e mataram pessoas. Além de suas declarações inapropriadas, o sermão foi muito chato e nada inspirador, meu Deus. Ela não é boa no que faz. Ela e sua igreja devem um pedido de desculpas para o público. E vai escalando o negócio, que parece assim uma argumentação muito infantil, né? Não chega nem Isso que eu ia falar parece quinta série, Gabi. Ela não é boa no que faz. Série. Não foi bom, nada inspirador, Elô. Parece estar submetida ao aprendiz, né? Ao programa do Trump. Primeiro, ela foi agressiva? Ela foi de uma calma, de uma educação. Ela pediu misericórdia. Quem é que é agressivo pedindo misericórdia? Pelos pobres, pelos que limpam as nossas casas, pelos que limpam os nossos restaurantes. Isso é agressivo, pelas crianças que estão com medo hoje de que seus pais sejam retirados de casa, pelas crianças que são LGBT e que têm medo hoje, temem pela sua vida. Isso é ser agressivo? Em lugar nenhum. Então, o Trump, para variar, mente, distorce e ele sim faz um discurso, primeiro, infantil e segundo, agressivo, né? Agressivo é ele, né? Exato. É aquela coisa que o cara só sabe falar com o espelho, né? Bota o espelho na frente e sai falando. Então, é isso, né? Perfeito, Elô. Não, e pegou no mundo inteiro. Lógico. O discurso da reverenda. Circulou muito nas redes sociais, muito nas redes. Então, achei importante a gente trazer aqui agora essa reação, ou seja, sentiu, né? Sentiu. Elô, um beijo pra você. Valeu, querida. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Até. Boa noite, querida. Chegando aqui ao final, a gente trouxe as declarações do Trump agora. Eu queria lembrar que a gente tem um mapa da mina, né? Acho que
um dos grandes pontos aí das previsões do Eduardo Moreira vai ser justamente a eleição do Trump, que traz um prognóstico um tanto quanto tenso para esse ano, né? Projeções econômicas, tudo depende muito também desse cenário. A gente já trouxe também a novela do Pix, as tretas do Pix, como é que o dólar está se movimentando. Então, tudo isso o Eduardo Moreira vai trazer com o Mapa da Mina de 2025, que é um evento gratuito, um grande evento. No ano passado, a gente teve as análises e previsões. Todo ano a gente tem essas análises aqui de forma gratuita. No ano passado, o Edu acertou essas previsões. Então, vale muito a pena para a gente saber direitinho como preservar o nosso dinheiro e também saber onde investir. Então, vai ser no dia 30 de janeiro, que é uma quinta-feira, 8 horas da noite. E você garante a sua vaga, de novo, é gratuito, em icln2.com.br. Não perde essa edição do Mapa da Mina, porque esse ano tem muita coisa para a gente prestar atenção. É um ano mais difícil ainda, né? Porque o que se anuncia de catástrofe, então vai ser muito mais importante ainda esse Mapa da Mina 2025. Isso aí, Chico. Vamos nessa. A chance, Chico Sá, de botar todos os seus investimentos aí. Cara, eu sou conservador. Conservador porque eu tenho medo de perder um pouquinho que eu tenho. E é por isso mesmo que eu vou assistir, até porque eu também sou conservadora, mas por quê? Porque eu não domino. Conservadora nas finanças. Nas finanças. Liberal. Liberal no amor. Ô, Chico, vamos assistir agora a Provocação Histórica com Lindener Pareto. Ele está chegando aí com a Bruna Ramos da Fonte. O tema é Apenas uma Mulher Latino-Americana, que é o livro da Bruna. Então a gente vai acompanhar essa conversa com gente inteligente a partir de agora. Vale muito a pena. Boa noite para todo mundo que nos acompanhou até aqui, para nossa audiência querida, e também Chico Sá, Juliano Medeiros, um prazer estar com vocês mais um dia. Lembrando a quem pergunta do Rodrigo que ele está de férias. No famoso gozo de férias, como diria a velha CLT. É isso aí. Valeu, gente, até amanhã. Eu tenho certeza que você está perdido ou perdida em relação ao que vai acontecer com a economia em 2025. E mais do que isso, está cheio de medo. E tem razão, porque as coisas não estão bem paradas, nem no Brasil, nem no mundo. É um momento de extrema incerteza, de muitos riscos e que decisões erradas podem se refletir em perdas enormes, muitas vezes em perdas de economias de uma vida inteira. Nesses momentos também surgem esses falsos gurus de internet com fórmulas milagrosas e que podem tornar o problema ainda pior. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do nosso evento anual, onde eu explico o que está acontecendo no Brasil e no mundo, fazendo um resumo dos principais relatórios que são produzidos pelas principais instituições financeiras, de uma maneira que todo mundo possa entender. Eu faço também minhas previsões para o que vai acontecer no ano, para vocês poderem se basear nelas e terem um parâmetro, terem mais segurança para seguirem nesses mares revoltos. Vai acontecer dia 30 de janeiro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. O nome do evento é o Mapa da Mina, que já acontece há vários anos com sucesso estrondoso. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. E aí, gratuitamente, vocês vão poder participar. Clique e se inscreva e lembra, não tem replay, então é importante estar lá no dia e na hora combinado. A gente se vê lá.